ortopedista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Bem, prazer, viu? O joelho é todo meu. Doutor, eu acho que é algo importante para qualquer um. Quando a gente fala de coluna, é impressionante como a gente percebe, com o passar do tempo, parece que cada vez pessoas mais jovens vão trazendo algum problema que está relacionado à coluna. E eu vejo hoje doenças e problemas que a gente ouvia falar que só acometiam pessoas idosas, acometendo pessoas de 40, 50 anos. A gente tem agido de maneira incorreta com a nossa coluna, doutor? A gente tem agido de uma maneira muito incorreta e essa sua percepção, ela é real, é a nossa realidade no consultório. Indivíduos cada vez mais jovens, menos idade do que você relatou, crianças, 10, 12, 15 anos já começam a desenvolver dor por algum distúrbio, na maior parte das vezes, distúrbios posturais. Eu quero falar primeiro sobre o que a gente pode estar fazendo de errado e depois ir para os exercícios, tá, Perfeito. doutor? O senhor estava até, conversou com a gente nos bastidores agora aqui brincando, falando que essa cadeira tá ok, né? Pra gente ficar... Essa cadeira, ela tem algumas circunstâncias muito boas, mas quando a gente fala que ela tá ok, ela pode estar ok para mim, mas pode não estar ok para você. Ah, isso pode ser diferente de pessoa para pessoa. Sim. Agora, o dispositivo de você conseguir encostar todo o seu tronco, apoiar o bumbum mesmo lá atrás, ter a possibilidade de você encostar seus braços numa altura correta, quer dizer, a questão ergonômica é muito importante. Se fala que a postura correta não é confortável. Às vezes você pega um paciente e fala, fica assim, né? Ele fica 10 segundos e ele já desmonta, né? Isso acontece porque a postura correta não é hábito. Tudo que não é nosso hábito não é confortável. Então, quando se fala em correção postural, o grande objetivo, a grande meta é tornar hábito a postura correta para que ela passe a ser confortável. O senhor está falando uma coisa que me chama muita atenção, porque é difícil para muitos de nós, até para mim, às vezes eu confesso que ficar corretinho assim dá um pouco de trabalho. Eu lembro que quando eu comecei a fazer exercício, uma das primeiras coisas que o personal falou foi: a gente tem que corrigir a sua postura. Eu falei, nossa, por que ele percebeu uma coisa dessa, gente? Então, para quem trabalha na área, para um ortopedista, por exemplo, deve ser nítido quando a gente caminha, senta, age de maneira errada. Isso pode prejudicar a coluna? Quando o paciente está esperando na recepção, quando ele levanta, você já percebe como ele levanta, como ele anda, se a postura está correta ou não. É uma experiência de tempo, né? Mas isso é muito importante. Quando você tem um educador físico, nesse caso, que tem essa preocupação, isso significa que ele já está indo para o caminho certo. Exercícios respiratórios, que você acha que isso serve para tratar de doenças relacionadas ao sistema respiratório, pulmonar, oxigenar bem o corpo necessariamente faz com que você tenha um bom padrão postural. Então, muitos exercícios que parecem ser voltados para exclusivamente para a questão cardiorrespiratória, são exercícios que você treina a postura. É muito interessante. E eu queria te perguntar sobre isso, sobre como melhorar a postura. Uma das minhas perguntas é: coletes que se usavam antigamente ainda se usam? Se usa pouco. Antigamente se usava com mais frequência porque se entendia que você deveria jogar primeiro o esqueleto na posição correta e depois você trabalhar a musculatura. Hoje, nós, da Sociedade Brasileira de Coluna, entendemos que esses dispositivos, essas órteses, tipo espaldar, aquelas circunstâncias que te jogam a cintura escapular para trás, para tentar manter você numa atitude mais ereta, se não for muito bem administrado, você acaba se jogando dentro de um exoesqueleto. E você não está fazendo força nenhuma, os seus grupos musculares estão completamente atróficos. Então não vai melhorar em nada. Você vai ter a sensação que você está numa postura correta, mas na verdade você está dentro de um esqueleto externo, né? Então você usa esses dispositivos como coadjuvante, tanto para a questão de correção postural, quanto para algumas doenças, algumas deformidades, escoliose, dorso curvo congênito, quer dizer, existem outras doenças que ocasionam a sensação de que a pessoa é torta, mas na verdade ela tem um distúrbio ou congênito, ou ele tem uma deformidade, e aí no caso a órtese pode ter a sua função. Doutor, essa questão de andar corretamente, da postura correta, isso é uma coisa que se a gente ensinar desde criança é mais fácil? Quando a gente observa alguns filmes antigos, o próprio Titanic traz no pedacinho
da história sobre isso, uma menininha sendo ensinada a ser uma dama, tem a postura certa. Tem algumas pessoas que contam que professoras de dança ou em algumas escolas se colocava alguma coisa aqui atrás, sei lá, para a postura ficar correta. Isso ajuda de fato? Quanto mais cedo a pessoa aprende a ter uma postura correta, ela leva isso para a vida? Sem dúvida. E não só em relação à postura. Postura é fundamental, mas aquela história de você pegar um bebê e pedir para ele sentar como um índiozinho, sentar com as pernas cruzadas, isso é para você evitar a rotação do quadril, quer dizer, aquela criança que vai crescer com uma deformidade na articulação do quadril. Você força articulações num esqueleto em desenvolvimento. Então, no caso específico da coluna, você se projetar de uma maneira correta para sentar, para andar, desde criança, você vai formando o conceito postural correto. Além de você proporcionar que aquele esqueleto se desenvolva de uma forma correta, você faz um treinamento mental daquele indivíduo para que no futuro ele entenda como confortável, que é a história do hábito que eu mencionei, né? Doutor, até para uma foto, quando a gente coloca a postura correta, parece que o corpo melhora. Verdade. É impressionante como faz diferença, incrível, né? Incrível. O senhor falou sobre sentar, eu quero entender sobre sentar e deitar um pouquinho também, antes da gente ir para os exercícios ainda. Doutor, a maneira correta de sentar para as mulheres, por exemplo, eu tô com salto aqui, o ortopedista vai brigar comigo, talvez, né? E eu vou contar um negócio. Do estacionamento pra cá, as ruas aqui da São João são assim, né? Então você vem se equilibrando. Verdade. E o fato da gente estar com salto antes de ir pra sentar, pode atrapalhar de alguma maneira a nossa coluna vertebral? Mostrar o salto, né? Um salto alto. É um pouco torto, né? O uso de calçado com salto altera o nosso eixo da gravidade. Então é o que, na verdade, a mulher deseja, né? Sempre. Para que ela se torne mais empinada, não é? O problema é que você, às custas disso, você acaba jogando o seu eixo para frente, para não cair para frente, você se projeta para trás. Isso contrai a musculatura paravertebral lombar e muitas vezes a mulher tem quadros dolorosos na coluna lombar no final do dia, parecido com a gestante. A gestante, ela usando ou não sapato com salto, o que acontece é que aquele peso direcionado no abdômen faz com que ela também altere o seu eixo da gravidade, por isso que ela anda sempre com as mãos na cintura, tentando jogar o tronco para trás, né? Então são as lombalgias gestacionais. Então atitudes nossas, né, seja de usar dispositivos como calçado com salto, mochilas, bolsas, em posições ou em pesos inadequados, vão levando a vícios posturais, né? Eu quero perguntar sobre bolsas e mochilas já também. Doutor, sentar. Tem uma maneira correta de sentar? Mulher gosta muito de sentar com a perna cruzada. Isso é bacana? Não, isso não é bacana. Quando você cruza as pernas, você bascula, você inclina a sua pelve. E aí você fica praticamente sentado com metade da sua pelve. Isso faz com que, para você não ficar torto na cadeira, você compensa isso deformando a coluna. Então, claro que num momento, numa atitude de você mudar de posição, ok, mas você permanecer com as pernas cruzadas durante um período grande não é bom. Qual é a melhor maneira de sentar, doutor? Com o joelho e o quadril o máximo em 90 graus possível. A altura da cadeira, o ideal é que ela tenha a altura da sua perna. Você consiga ficar com seus pés completamente apoiados no chão. Quer dizer, esta cadeira, ela está um pouquinho mais baixa do que ela deveria para mim, porque eu acabo ficando com a perna um pouco mais alta do que deveria, né? É importante que a cadeira tenha um encosto o mais alto possível para que você coloque todo o seu dorso nela. E é importante que você tenha a possibilidade de apoiar seus membros superiores de modo a soltar a musculatura aqui em cima. É fácil fazer um teste. Se você levantar o cotovelo e colocar a mão, você vai ver que a musculatura está enrijecida. Quando você solta o cotovelo na cadeira e põe a mão de novo, você vê que o músculo amoleceu. Então, essa avaliação ergonômica, ela denota o melhor padrão de grupos musculares em repouso que você pode ter. Seja sentado, deitado, também existe a forma correta, né? Baseado nisso. A maior quantidade de músculos relaxados possível. Deitado, qual que é a maneira? Tem um jeito certo de dormir, doutor? Tem. Essa é uma pergunta difícil, porque o paciente fala assim, doutor, mas o jeito certo, esse jeito eu não durmo, né? Esse é o problema, é a questão de você se habituar. Baseado nesse mesmo princípio ergonômico, a melhor maneira de você dormir é de lado, com
com o joelho e o quadril também em 90 graus, sempre com um travesseiro entre as pernas, principalmente a mulher, porque como a bacia da mulher é mais larga que a do homem, se ela estiver deitada de lado, os joelhos vão encostar um no outro. Para mim, extremamente desconfortável. Desde pequena, eu acho que eu acostumei. Tem que ter um espaço entre as pernas, isso, né? Justamente para que as pernas fiquem paralelas. Senão você vai apoiar, ela não vai ficar paralela. Então, joelhos e quadris dobrados. E o ideal é que você apoie com o travesseiro, estando de lado, e o travesseiro tenha essa altura. A altura entre o colchão e a sua cabeça. Então, você vai ficar muito inclinada para cima ou para baixo, né? Na frente do computador, doutor, onde a gente gasta tantas horas. Conheço muita gente que começa a ter desde problemas por esforço repetitivo por conta da digitação, até problemas na coluna mesmo, porque passam, aí eu tô falando não de pessoas que vão esporadicamente, mas que passam horas na frente do computador ou que trabalham sentadas por horas. Tem que ter todo o equipamento correto para isso, né? Sim, todo um dispositivo. Aí, no caso, a mesa entra em cena, né? O monitor entra em cena, a distância, de um modo geral, entre você e o monitor é a distância do seu braço. Então, sempre quando você for apoiar, onde vai estar esse monitor? O monitor vai estar nesta distância. Numa altura onde você tenha sempre a sensação que alguém está te puxando para cima. Então, esse é um treinamento, né? Faz de conta tá te puxando para cima, né? E a questão isso é a questão do monitor, do visual, justamente para que você não tenha essa tendência de inclinar para olhar lá para baixo. Então, a posição do monitor é muito importante. E a questão do teclado, mantendo a questão do cotovelo apoiado, ou na própria mesa, ou na sua cadeira. Justamente para que você trabalhe a menor quantidade de músculos possível. O problema hoje é que a maior parte desses teclados, desses monitores, estão virando tablets, né? Dispositivos, né? E aí o dorso vai lá para baixo. Então, por melhor que seja a condição ergonômica, é importante a pausa. Você fazer pausa seriada. De quanto tempo pode ser? Normalmente, pausas entre 45 e 50 minutos, 5 a 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho. Quer dizer, você perceber que você está 50 minutos numa mesma posição, e isso no ambiente, no mundo corporativo, em casa, isso passa brincando, voando. Você está assistindo um programa, você vê que você está sentado na mesma posição. 45, 50, 55 minutos, quando você começa a querer se mexer, significa que o seu corpo está falando para você, vai lá se mexer. É que a gente às vezes não dá ouvidos, né? O senhor está falando do tablet, aí eu vou pegar aqui o celular para mostrar o que acontece muitas vezes, a gente fica assim, né? Exato. Isso é um problema? É um problema. É um problema pela atitude em si, pelo nível de concentração que você está. Então, você tem problemas posturais, tem problemas oftalmológicos, né? É a tecnologia, é o lado ruim, né? É o lado ruim da tecnologia. Então, justamente por não haver uma outra alternativa, você não tem como colocar um dispositivo, um tablet aqui, né? Então, é o que se recomenda é a questão das pausas mesmo. Né? Gente, eu sei, quando você tá lá lendo alguma coisa, vendo um vídeo, quando você tá no Candy Crush, você pode parar um pouquinho, porque passa voando 40 minutos. Não é? Né? Dependendo, você tá, às vezes, numa sala de espera, você tá lá no computador o tempo inteiro com a postura errada, Incrível. né? No celular. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre... O senhor falou um pouco já sobre cadeira. Tem alguns tipos de cadeiras que estão se usando muito ultimamente, que eles falam que é a poltrona do papai, a poltrona do vovô, que é aquela que faz tudo, te leva lá pra trás. Minha mãe comprou uma, é uma delícia, mas dependendo da posição que fica, eu fico com dor na coluna. Exato. Explica um pouco pra gente sobre elas. Ela é uma poltrona que tem um nível de conforto muito grande, né? Tem algumas que tem alguns dispositivos de massagem. Fantástico. Muito bom. A massoterapia é uma das formas de fisioterapia agradável, não há nenhum tipo de problema. O problema é a constância, é você permanecer muitas horas ali. Inclusive, quando você compra essa cadeira aí de massagem, eles avisam que tem um tempo máximo que você pode ficar na cadeira sem intervalo, né? Exato. Interessante isso. Justamente porque os nossos grupos musculares, eles têm que se habituar a uma atitude correta. E a poltrona, por mais confortável que ela pareça ser, ela muitas vezes não é ergonomicamente correta. E aí é que vale a pausa. Já que tá gostoso ficar ali, fica, mas não fica muito. Você tem que sair um pouquinho. Não exagera, né? Não exagera. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre a maneira de andar. Na maneira que a gente anda, a gente pode estar prejudicando a nossa coluna? Sim. O indivíduo só atinge a maneira correta de andar depois dos 7, 8 anos. Até lá, a criança, ela parece mesmo desengonçada, porque a marcha, o ciclo da marcha, ele é uma maneira que
que o ser humano encontrou de consumir a menor energia possível. Então, uma caminhada correta é aquela caminhada que consome a menor energia possível. Então, o desprendimento do pé, como que você levanta, o quanto você dobra o joelho, que parece uma coisa completamente mecânica para nós, tudo isso foi sendo aprimorado pelo nosso organismo, pela nossa capacidade de identificar isso ao longo do tempo. Quando você tem uma atitude postural equivocada, de se projetar muito para frente, ou com o uso do salto em que você se projeta para trás, esses grupos musculares não estão otimizados. Então você começa a ter consumo de energia. Esse consumo de energia, num primeiro momento, ele é queima de caloria, queima de gordura, e depois ele começa a queimar a própria fibra muscular, liberando ácido lático, toxina e aí dor. Doutor, só para concluir, tem um tipo de salto que seja melhor? Porque eu já ouvi falar que aquele salto fino, esse aqui, por exemplo, seria até melhor do que o salto fino, é isso mesmo? Exato. Pela base de apoio, né? O que a gente preconiza é aquele que vocês chamam de Anabela, né? Que seria como esse, só que reto, né? Exato. Ele teria esse espaço. Exato. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre as mochilas e as bolsas. Isso é interessante. Muitas de nós, principalmente mulheres, às vezes tem um lado mais torto. Você pergunta que lado que carrega a bolsa é justamente o lado onde está desequilibrado. É verdade isso, doutor? É impressionante. Se você fizer um teste, você colocar duas balanças no chão. Então você coloca uma perna em cada balança, você vai ter equilibrado. Põe a mochila e refaça o teste. Põe a bolsa e refaça o teste. Você vai ver que vai muito do peso para lá. Né? Esses distúrbios posturais podem ser compensatórios. O que você falou é o que mais acontece. A pessoa pensa para o lado onde ele coloca a bolsa. Existe o outro lado onde a pessoa já se compensa, já sabendo que ele iria abaixar, e ele inverte. Então, quer dizer, é um vício postural, ruim de qualquer forma. O que a gente preconiza são mochilas onde você consiga carregá-las atrás, com alças, as duas alças na cintura escapular, o mais largas possível, que é para você equilibrar o peso e você distribuir melhor o peso na cintura escapular. Porque, olha, coisa pesada, mochila de criança ou de quem está em fase escolar e bolsa de mulher, não é não, doutor? Incrível. Para as crianças, é melhor a mochila de rodinha mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que é uma guerra, né? Quem tem criança em casa sabe que é uma guerra. Eu lembro que eu não queria. Nós, como criança, já não queríamos. Não queria. Né? Se pudesse ainda carregar na mão, a gente queria levar... O orgulho era quando você podia levar o caderno na mão, né? Não precisava nem da mochila de costas, nem nada. Olha que bobagem, né? Não sei se hoje ainda é assim, mas na minha época era. É verdade. Doutora, eu queria uma dica sobre isso, porque o que eu percebo muitas vezes, naquele horário que as mães estão buscando as crianças, é que, a criança tem uma mochila de rodinha, mas quem leva é a mãe. E a mãe fica lá pra trás com a mochila. Isso é ruim, não é? Ruim, muito ruim. Até porque a própria mochila de rodinha, ela também tem um dispositivo para você colocar ela na sua altura. Senão, apesar de você dissipar o peso na rodinha, a posição para você conduzir a mochila, ainda que de rodinha, também está errada. Né? Então, quer dizer, são atitudes diárias que você não percebe. Você não percebe o nível do problema, mas que se você vai somando ao longo das horas de atitude postural ruim, então já dormiu errado, já dormiu num colchão na qual a densidade não é compatível com o peso e altura da pessoa ou do casal. Aí você já acorda, já vai carregar a mochila da criança na escola. Aí senta no carro, no banco onde não está ergonomicamente correto. Aí você chega para trabalhar, fica das 8 até as 4, 5 horas da tarde na mesma posição. Quando chega no final do dia, você não sabe por que está com dor nas costas. Ou não sabe por que está desanimado, ou está mal-humorado. Tem a ver com isso. Claro. Eu sei que eu vou passar já para a questão dos exercícios, mas eu tenho uma outra dúvida que eu acho que é interessante a gente falar aqui. Algumas pessoas já me relataram que travaram. A pessoa fala, eu travei, a minha coluna travou, eu não conseguia. O primeiro dia foi dor, o segundo dia foi dor, no terceiro dia eu não conseguia levantar da cama. Muito bom. Por que isso acontece, doutor? É a coluna mesmo? É o nosso corpo falando com a gente. Você descreveu muito bem. Primeiro dia, aquele desconforto, uma dor nas costas, que eu acho que não é nada, né? Dá uma repousadinha melhor, no outro dia mais intenso, no outro dia mais intenso, e aí o nosso corpo fala assim, ó, parei.
para. E aí você tem essa sensação de travamento. Ela é uma sensação, apesar de ser uma sensação, é real, é uma coisa que você realmente não consegue se mexer. Não confundirmos com você não poder se mexer. É que a dor é tão intensa que promove em você uma sensação de travamento. Diferente de uma lesão medular, lesão na coluna, na medula espinhal, onde você realmente não sente as pernas. Então são coisas às vezes um pouco que as pessoas confundem um pouco. Então, essa sensação de travamento nada mais é do que músculos numa circunstância de esgotamento, liberação de toxina numa fase muito aguda. É como se o organismo estivesse te defendendo. Olha, eu não quero mais mexer. Vamos cuidar porque eu não quero mais. Aí procure um ortopedista, né? O duro é que só procura quando isso acontece. O ideal é que a gente já fizesse isso antes, né? Sem dúvida. Doutor, vamos para os exercícios? Claro. A primeira pergunta que eu queria fazer é a inatividade, de um modo geral, não só desses exercícios específicos que o senhor vai explicar para nós, como ortopedista, o senhor vê essa questão da falta de exercício físico. Isso pode não só trazer os casos de obesidade e ganho de peso, mas também prejudicar a coluna? Demais. O sedentarismo hoje, a inatividade, é um problema de saúde pública. É indiscutível que a falta de exercício, seja qual for, a gente vai discutir os melhores, mas tem pacientes que falam assim, doutor, eu quero, o que é melhor fazer? Aí a gente fala assim, olha, primeiro faça algo, já vai estar muito bom. Uma pessoa que vem sedentária há muitos anos, fazer algo é um estímulo físico e emocional muito grande. Os distúrbios da coluna, eles estão sendo cada vez mais frequentes porque inversamente proporcional à questão do sedentarismo. Se imagina que com mais tecnologia você vai ter menos atividade física, é um paradoxo, é um grande equívoco. A tecnologia ela tem que ser utilizada para que nós tenhamos mais qualidade de vida e não para que não nos tornemos mais sedentários. São coisas muito diferentes. E às vezes a gente faz o contrário. Exato. Doutor, o que dá para fazer de exercício que possa ajudar a nossa coluna? O senhor pode dar algumas dicas pra gente? Claro. Os exercícios preferenciais são as atividades de menos impacto. Quanto menor o impacto, mais recomendável para as articulações de carga. Nunca fez nada, vamos correr, não é assim, né? É sempre assim que a pessoa pensa em fazer. Vou correr. Então, correr ela já começou com um problema. Primeiro porque ela não passou a um cardiologista, ele não viu se ela pode fazer uma atividade funcional dessa natureza. Segundo porque a caminhada, por mais branda que ela pareça ser, ainda que você tenha um tênis adequado, ela é uma atividade de impacto. Vamos lembrar que as articulações de carga, coluna vertebral, quadril, joelho, tornozelo, a coluna é um monte de ossinho empilhado, um monte de bolachinha empilhado. Cada vez que você pisar no chão, o chão vai pisar em você de volta. Por menor impacto que tenha, esse impacto para quem vem de uma forma completamente sedentária pode ser nocivo. É muito comum um indivíduo que está muito sedentário e começou a andar na praça de casa por conta própria, em 3 semanas ele está com uma dor nas costas muito importante. Então, preferencialmente as atividades de baixo impacto. Existem exercícios onde você tem uma queima de caloria muito grande e esse é um outro problema. A pessoa deseja fazer atividades exclusivamente para perder peso, quando na verdade ela poderia fazer atividades com outro objetivo, ganhar resistência física. E aí você ganha um plus, perder peso. Perder peso é o plus de você melhorar a sua resistência física. Ela não deveria ser a meta, e sim algo que você vai ganhar de bônus por ter feito uma boa prática física. Então existem atividades físicas de baixíssimo impacto que queimam uma caloria enorme. São aqueles aparelhos, o elíptico, que é o transporte, uma própria bicicleta, atividades na água, onde você... Vou falar um negócio pro senhor, esse negócio de transporte. Gente, esse negócio é fantástico. Fantástico. Você faz 5 minutos e tá morrendo. Exato. Para que quando você começa na academia, você fala, eu vou no transporte, porque eu tenho menos impacto, de fato. Porém, é uma carga muito maior do que da própria esteira, por exemplo, que seria a caminhada, né? Legal você falar isso, porque a gente fala isso no consultório, E é legal você dar esse exemplo sem termos conversado sobre isso. O transporte queima muito mais caloria do que a caminhada ou até a corrida, dependendo de como você otimiza isso. Quanto tempo pode se fazer, por exemplo? Você tem que ir fazendo de forma gradual, de acordo com a sua resistência física. Porque ele é difícil. Você não pensa que você vai chegar e ficar 50 minutos lá em cima, que não é a realidade, nenhum. né? Começa com 5 minutos, com 7, com 8, vai subindo 1 minuto por dia.
Não há pressa. O que há é a continuidade, é a perseverança. Eu não preciso perder peso para passar o verão. Eu preciso perder o peso e melhorar a minha resistência física para eu viver melhor. É para qualidade de vida isso, né? Para eu viver melhor, para eu acordar mais disposto, para eu dormir mais cansado, porque realmente eu consumi uma energia boa, que a gente chama. Então, essas atividades de menor impacto. Bicicleta, também não precisa colocar a bicicleta lá no grau mais difícil, né? Exato, a questão do peso. O transporte, tanto a questão do tempo quanto o peso, né? E a bicicleta a mesma coisa, a bicicleta ergométrica. Porque a bicicleta é mais fácil, né? Mais fácil, a gente não vai sentindo tanto, mas tá acontecendo alguma coisa ali, né? E tem um detalhe, a bicicleta não é tão boa posturalmente quanto o transporte. O transporte é melhor. Porque a bicicleta, seja a bicicleta de rua quanto a bicicleta ergométrica, né? Você acaba muitas vezes fazendo uma inclinação do tronco. Eu acho ela um pouco desconfortável, né? Às vezes. Então, você precisa ter muita disciplina para entender que você está fazendo um treinamento funcional, de queima de caloria e resistência física, sem alterar seu padrão postural. O transporte não te permite você nem mudar aquela forma. Nem dá, porque você tem que ficar equilibrado na postura certa, né? Tem que ficar equilibrado, exatamente. Doutor, o senhor falou sobre algumas atividades na água? Isso. As atividades da água, elas são um paradoxo pelo seguinte, na nossa geração falava-se muito em natação, né? Natação é um esporte, gente, ela não é uma prática de condicionamento físico, é um esporte. Assim como jogar futebol, assim como jogar basquete, é uma prática desportiva que requer um condicionamento físico prévio. Aliás, um baita de um condicionamento físico para você fazer natação. Então, existem práticas físicas que não são desportivas, mas que são realizadas dentro da água. Hidroginástica, processos terapêuticos que precedem a hidroginástica para quem está com um problema, que é a hidroterapia, que nada mais é do que uma fisioterapia aplicada dentro de uma piscina diferente do que a hidroginástica, mas também é um processo terapêutico bastante interessante. E a vantagem é que você tem a resistência da água, que te reforça grupos musculares importantes, porém sem nenhum impacto. Porque é muito mais difícil fazer exercício na água, Muito mais difícil. Meu Deus, vai mexer a perna debaixo d'água, para fazer o movimento direito, é muito mais não tem impacto, mas é muito mais difícil. Faça uma caminhada na água, né? Existem clínicas especializadas que você tem uma esteira dentro da água. Uau! Isso aí deve ser muito difícil, gente. Exato, mas é justamente você utilizar o ciclo da marcha. Isso serve para processos terapêuticos, para quem tem problemas de marcha, pessoas que tiveram AVC, ou outros tipos de problema, treinamento. Então, você treina exercendo o ciclo da marcha sem o impacto da marcha no solo. Você usa a água em seu benefício. Então, a atividade na água, ela foi da moda, depois parou. Ela sempre é da moda. É uma excelente prática física. É porque aí, se eu falo hidroginástica, a gente já pensa na terceira idade. É para qualquer um de nós, né? Para qualquer pessoa, não existe. E para a terceira idade também indicado justamente porque não tem impacto. Claro, a diferença é que os educadores físicos, eles programam atividades específicas para determinadas pessoas. Claro, você não vai fazer uma atividade de extrema energia para pessoas da terceira idade, é desnecessário, né? Então, a prática física na água também é muito indicada. Além disso, outras atividades de solo que a gente tem tido excelentes resultados, yoga é uma atividade onde você trabalha muitos grupos musculares específicos para a questão postural. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer alguns professores de yoga, mas são pessoas dotadas de um padrão postural que impressiona, né? Ele leva aquilo para a vida dele. Mais recentemente, agora a gente tem também em clínicas, não só em academia, mas em clínicas, o Pilates. Nossa, eu ia te perguntar sobre ele. O Pilates é uma prática física que engloba 3 frentes de trabalho que muitas vezes você não consegue fazer com musculação e alongamento. Trabalha exercícios respiratórios. A gente não sabe respirar, a gente não consegue expandir a nossa caixa torácica da maneira correta. Então, o Pilates trabalha isso. Trabalha muito alongamento, é uma atividade física que trabalha um alongamento constante e fortalecimento muscular. Muitas vezes para fazer essas 3 frentes de trabalho, você tem que ficar na academia com várias séries, vários grupos de trabalhos diferentes. E você faz de uma vez. Ou uma aula só de alongamento, ou só musculação, só trabalhar braço e perna. O Pilates, ele consegue
compilar tudo isso. Então, mas tem um grau de dificuldade. Gente, eu nunca fiz o Pilates, mas a gente já fez, demonstrou algumas coisas aqui no nosso programa. Ai, nossa, deu uma levantadinha ali em cima da bola. Você fala, tá fácil. Meu Deus, vai tentar fazer aquilo, a perna treme, né? O equilíbrio, né? Nós não temos equilíbrio. Então, assim, é uma atividade que não é apenas uma questão de moda. É uma atividade que certamente ela veio para ficar. Os nomes mudam muito da prática física de acordo com o momento e com a moda. Mas o fato é que criou-se uma atividade física de baixíssimo impacto, com treinamentos de exercícios respiratórios que trabalham amplitude de movimento, grupos musculares muito distintos. Então, para a coluna especificamente, é uma das melhores técnicas que a gente tem. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o senhor deu aqui uma série de opções para quem está nos assistindo. Qual é o primeiro passo? Posso aproveitar? Eu vou pegar aquela bicicleta ergométrica que estava de cabide lá em casa e vou começar a fazer com força total. Posso fazer isso, doutor? Não deve. Por onde começar? O ideal é que se perceba o seguinte, é aquilo que a gente estava discutindo aqui. Não vamos pensar em ficar sarado para o verão. Vamos pensar em ter uma melhor qualidade de vida. Então, procure um profissional especializado. A princípio, você pode mesmo procurar um educador físico, que vai fazer uma análise biomecânica em você e vai determinar se você tem alguma alteração de comportamento no seu biotipo. Até para quem vai fazer em casa, é importante procurar uma ajuda. Claro, necessário. Você não conhece os limites do seu corpo, porque você está parado há muito tempo. O profissional, o educador físico, ele tem essa capacidade de fazer isso. Se você inicia uma prática física supervisionada por um educador físico e começa a ter algum quadro de dor, a dor é um mecanismo de defesa. Ela está avisando você que você precisa ser convidado a estudar aquilo. Procure um profissional médico, um profissional especializado, para fazer uma avaliação clínica em você, determinar quais são os seus passos e junto com o seu educador físico, que é o mais fácil no consultório, é bater papo com o educador físico. Passo às vezes à tarde, falo com 4, 5 de pacientes que me dão telefone, olha, mandou ligar. Então, essa integração, profissional da saúde, educador físico, é a chave para que a gente tenha o melhor nível de orientação com o melhor resultado. Doutora, a última pergunta, eu já tenho que encerrar, mas é rapidinho. Eu só queria entender, eu já ouvi muitas pessoas falarem que quem tem problema de coluna não pode fazer atividade física, dependendo se tem algum problema, algum disco, sei lá, seja lá o que for. Isso é mito ou depende? Realmente tem que perguntar para o ortopedista? Tem que perguntar para o ortopedista. De um modo geral, a atividade física, ela é liberada desta forma. Atividades de baixo impacto, trabalhando alongamento, fortalecimento muscular. Algumas patologias, em especial, não permitem essas atividades. Não vai aproveitar isso para falar, tô com problema na coluna, não vou poder fazer atividade física nunca. Por isso que a gente deixa de falar por causa disso. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Quem quiser entrar em contato, eu vou passar o site, que é o www.drluispolon.com.br www.doutordr, tá, gente? luispolon.com.br. Lá tem todas as informações também para quem quiser entrar em contato, né, doutor? Sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez a presença. Ótima tarde. Eu vou para o intervalo.